Então agora, para vocês, provedores de internet, em primeira mão, já falou em algum lugar? Em alguns eventos, mas online não. Online, então, em primeira mão aqui, para vocês que estão aí assistindo, lançamento 5G da Intelbras, tá? Já falou em alguns eventos e tal, e agora o Fabricião vai falar, cara, que coisa... Meu Deus, esse cara é muito bonito. Esse é top, esse é top. Primeira coisa, antes de falar do produto, eu acho que a gente tem que desmistificar uma coisa. Tem muita gente, acho que muita mesmo, e eu escuto isso o tempo todo, que confunde o 5G com o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 5 GHz. Tem provedores e clientes que compram o sinal do provedor. Eu vi isso, inclusive, na semana retrasada que estava viajando. Ah, meu provedor já vende 5G. Como vende 5G? Não, ele já tem 5G, tem um roteador lá que é 5G. Na verdade, é uma diferença. A gente tem que deixar muito claro aqui. O Wi-Fi 5 GHz não é o 5G. 5G a gente está falando de comunicação com redes móveis de quinta geração. O 5 GHz é o Wi-Fi 5, rede local, do nosso roteador que a gente tem. Então é importante fazer essa separação aqui, porque são tecnologias diferentes, com propósitos diferentes e com desempenhos diferentes. Dito isso, a nossa solução 5G, esse aqui é o GX3000, a gente tem ele preto, temos ele branco também. É uma solução que se conecta direto às redes móveis 5G das operadoras aí. Então ele se conecta à rede móvel, você coloca o chip aqui, acho que vai dar para ver aqui, deixa eu abrir. Você pode colocar o chip da operadora aqui, e aí ele vai se conectar à rede da operadora e vai distribuir o sinal no Wi-Fi 4, 5, 6 para você. Então, em vez de você ter, por exemplo, dependendo do lugar, se você não tiver, né, fibra ótica ou alguma coisa assim, mas tem o sinal 5G da operadora, você vai colocar ele lá, ele vai se conectar e já vai dar internet para você ou para o seu cliente. Ou até o cenário mais da hora ainda para o provedor. O provedor quer oferecer um serviço para o cliente dele de redundância. Putz, é aquele cliente que não pode cair nunca, uma casa lotérica, um lugar que não pode ficar sem internet. Você pode ter lá a internet via fibra, atendendo o seu cliente, e essa internet entrando aqui. Ele faz o failover. Então, se caiu a conexão daqui da WAN, ele troca para o 5G e o cliente não fica sem conexão. Então, é um dispositivo que vem também para resolver esse tipo de problema, né? E o que é o 5G? Putz, mas 5G, o que é essa tecnologia? Muita gente ainda tem dúvida e, como eu falei, confunde com o Wi-Fi 5. É uma tecnologia nova, a gente fala de nova mesmo. Esse ano nós tivemos os leilões das frequências no Brasil, que alguns operadores e provedores adquiriram as suas frequências. E o 5G ele tem muito, mas ele é muito superior ao que a gente tem de experiência no 4G hoje. É muito, assim, é outra realidade. A gente costuma dizer às vezes, o 5G é a evolução do 4G. Mas eu acho que é uma ruptura do 4G para um novo mundo da tríade, né, que a gente chama do 5G, de banda, de baixa latência e densidade. A gente está falando aqui de você conseguir mais de 1 GB desse equipamento conectado à rede da operadora. No 4G, teoricamente, são 400 MB, mas na prática, o máximo que eu consegui, nesse equipamento, inclusive na ExpoSec, numa feira que a gente foi esse ano, eu estava com um chip 4G, não tinha 5G em São Paulo ainda, e eu consegui fazer um teste de 200 MB dele conectado no 4G. Então, já é uma banda muito alta para o 4G. Aqui a gente está falando de mais de 1 GB dele conectado à rede móvel da operadora. Então, alta capacidade de banda, baixa latência. Então, aqui é uma rede que a gente consegue 1 milissegundo para baixo dele conectado à operadora. Então, o ping que você vai conseguir quando as redes 5G estiverem efetivamente implantadas em todas as regiões vai ser menor do que o de 1 milissegundo para baixo. Então, o cara que fala, eu não consigo jogar no 4G, no 5G você vai conseguir. Porque a latência vai ser a mesma que praticamente você consegue na fibra ótica, né? E a densidade também. Quando a gente fala de redes 5G, a gente está falando de redes que você vai conseguir 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, né? Nas torres e na infraestrutura, quando montada já de maneira mais
popular e mais densa pelas operadoras. É algo novo, como eu falei, né? Esse ano que saíram as frequências e do meio do ano para cá que as operadoras começaram a implementar. Mas quando isso estiver mais popular e mais distribuído, você vai ter a capacidade de ter até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, imagina só. A gente já teve com o 4G, se a gente fizer uma retrospectiva aqui, tem muitos serviços que existem hoje, por exemplo, você poder pedir um transporte pelo seu celular e acompanhar o motorista. A plataforma ela consegue fazer isso porque você pede o carro, quando você entra dentro, os dois estão no GPS, via rede móvel, você sabe que os dois estão andando e o passageiro está junto com o motorista. Isso só é possível porque vieram 3G e 4G. O pedir comida, por exemplo, isso só é possível você acompanhar o motoqueiro ali devido a redes 3G e 4G. Então, o 3G e o 4G já criaram uma transformação na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, né? É tão comum pedir um carro ou pedir comida que a gente nem sabe quando que isso aconteceu. Mas era impossível com o GPRS, com 2G. Não dava para fazer. No 5G, terão coisas que a gente nem imagina, que a gente já imagina, inclusive, mas que vão mudar a nossa vida também. Quando a gente fala de baixa latência e alta banda conectada nas redes móveis, a gente está falando da possibilidade de um futuro, não agora, né? Obviamente, quando houver bastante área de cobertura, dos carros estarem conectados à rede 5G para fazer a navegação. Hoje a navegação autônoma dos carros é baseada em sensores. Então ele para porque ele vê o carro da frente parando. Quando tiver todo mundo conectado, o carro vai conseguir frear aqui se tiver um acidente na frente do carro da frente, tudo à frente, tudo à frente. Porque todo mundo vai estar se comunicando ali no futuro. Quando a gente fala de alta banda, a gente está falando do cliente ter 1 giga no celular dele em casa, e aí eu quero levar para a praia, eu vou pegar o meu equipamento, vou colocar lá, vou ligar na tomada e vou ter 1 giga de internet onde eu estiver. Então, o 5G ele vai, a gente costuma dizer, né, já fizemos uma live esse ano e uma no final do ano passado também, falando que o 5G ele vai transformar e vai criar coisas que a gente nem imagina, né? Vai transformar a nossa vida de verdade. E aí o pessoal pergunta, tá, mas quão distante isso está e como que a tecnologia consegue fazer isso? As frequências são muito altas, ou não tem área de cobertura, mas no rural não vai funcionar. Quando a gente vem para a tecnologia, e aí é um diferencial quando a gente compara com 4G, a gente tem, os leilões eles foram para diversas faixas de frequência, que vão desde os 700 MHz, que você tem, quanto menor a frequência, mais área de cobertura. Então você consegue ter torres com uma distância, uma área de cobertura grande. Por mais que você não tenha 1 giga de tráfego, mas você vai ter 600, 700 mega numa área de cobertura grande. Você tem a frequência de 3.5 GHz, que é a mais popular ali, que é o que a maior parte das operadoras adquiriram, que é o que está sendo implementado hoje, inclusive, que é um meio termo entre área de cobertura e tráfego. E você tem as frequências muito altas, que são as millimeter waves, que a gente chama, que são frequências de 26 GHz. E aí é para área de cobertura muito pequena, mas para uma grande capacidade de tráfego. Por exemplo, na indústria, que você precisa de máquinas conectadas, de sensores transmitindo informação em tempo real, mas numa área pequena. Então tem as frequências altas. A tecnologia ela veio não só para oferecer internet, né? Para oferecer possibilidades, como eu falei, que a gente nem imagina e que a gente já imagina, como essa conexão de dispositivos, internet rural de alta velocidade, que hoje a gente não consegue no 4G com área de cobertura grande, porque o 4G funciona em frequências de 2 ponto alguma coisa gigahertz, que a gente está falando do 5G podendo operar em 700 MHz, com áreas de cobertura muito grandes. Então, o 5G vai trazer muita vantagem para a gente e nós somos a primeira empresa brasileira a desenvolver esse produto, é desenvolvido por nós, o GX3000, a desenvolver essa solução e oferecer essa solução aqui no Brasil. Já lançamos ela, mas como eu falei, foi um lançamento meio controlado, digamos assim, né, para um público não específico, mas um público limitado que a gente fez. Mas em breve ele já está, esse ano ainda já está aí à disposição para quem quiser comprar, o provedor que quiser experimentar e tudo mais. Que incrível, hein, cara? Que incrível.
Cara, eu daqui vou dar uma salva de palmas. Parabéns, viu? Parabéns.